Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês? Pois é pessoal, e no vídeo de hoje é mais uma decepção com o ser humano, né? Então a história de hoje é daquelas que mexeu bastante com o cenário da comédia, né, aqui no Brasil, né? O comediante Léo Lins, ele trouxe a público uma acusação bem pesadas, né, contra o Bruno Lambert, né? E no meio disso tudo tem uma suposta não, é uma traição, né, com Danilo Gentili, né? Então vamos entender passo a passo dessa história aqui, tá? Com base em tudo que a gente viu por aí, né? E para começar, vamos para uma frase, né, que o Léo Lins começou no vídeo dele, né? Ela já dá um tom de tudo, né? Fica claro que a gente está falando de acusações muito sérias e na visão, assim, é uma quebra de confiança gigantesca. Então, para a gente entender bem esse rolo, tem três figuras principais aí, né? De um lado, o Léo Lins, que é quem expôs o caso, né, maestralmente, né? Outro, Danilo Gentili, né, que é quem estendeu a mão. E do outro lado, Bruno Lambert, que é o acusado, cara, é a decepção, né, que a gente fala, né? Então, pra gente não se perder, vamos seguir uma linha do tempo aqui. Primeiro a gente entende a acusação, né, principal. Depois a gente vai pro contexto na vida do Lambert, né? A ajuda que o Danilo Gentili deu pra ele. E a traição, né? E no final a gente vê o porquê que isso tá sendo, né, divulgado, né? E depois a gente faz um resuminho também, tá? Então vamos lá, qual é o ponto de partida aqui? O que exatamente o Léo Lins falou que deu início a toda essa polêmica, né? Então a acusação é bem direta, sem rodeios, né? Bruno Lambert roubou o Danilo Gentili, simples assim. E não só roubou, né? Mas roubou a pessoa que tinha ajudado ele a reerguer a carreira dele até, né? Que ele não tinha, né? Então essa ligação de roubo e traição é a base de tudo, né? Então, para a gente entender o tamanho da ajuda do Danilo Gentili, é legal a gente voltar um pouquinho para ver como estava a vida do Bruno Lambert antes disso tudo estourar, tá? Ele trabalhava no Banco Safra, tinha um emprego formal, né, CLT, e a comédia era um bico, né, um extra, ele não vivia disso, né? E por causa de uma piada que deu problema, ele acabou sendo demitido do banco. E de repente ele ficou sem a renda principal e com um futuro na comédia também bem incerto, né? E aí, nesse momento de aperto, que entra em cena o Danilo Gentili, né, que ofereceu assim, uma virada de chave para a vida dele, né? Porque o Danilo Gentili se compadece com esse tipo de injustiça, né? Ele deu uma ajuda que não foi qualquer ajuda. Foi um pacote completo para começar do zero, né? Então ele foi gerente do Comedy Club, tinha espaço, né, para fazer lá, lançou uma linha própria, né, de alguns produtos, foi parar na TV no de noite, né? Ou seja, era mais do que um emprego, era um projeto de carreira mesmo, ele tinha tudo isso nas mãos. Então essa outra frase resume bem o sentimento do Léo Lins, né? Na visão dele, o que o Danilo Gentili fez não foi só dar um emprego, foi dar dignidade, credibilidade e foi literalmente construir a vida profissional do cara de novo, né? A gente chega agora na virada da história, né? A traição nesse momento, né, pessoal? Que teria acontecido ironicamente no lugar que o Danilo Gentili deu para ele trabalhar, né? Então, incrível, né? Então, para quem não conhece o termo, né, é uma rachadinha, né, um termo que a gente ouve muito, né? Mas basicamente é um esquema para você desviar o dinheiro, né? Uma parte do dinheiro que era para ir para o caixa cai no bolso de alguém ali de forma combinada, né? E a acusação que a gente viu por aí é bem essa, né? Então o Lambert, como gerente, teria montado um esquema junto com alguns garçons, rapaz, tá? Assim, não todos, né? Para desviar o dinheiro do Comedy Club, né? Então, como é que teriam descoberto isso, né? Bom, a conta não fechava, né? Pensa bem. O clube sempre lotado, shows esgotados, né? Atrás de shows esgotados. Isso, em tese, tem que entrar um dinheiro no caixa, né? Mas na hora de olhar lá, o dinheiro não estava lá. Estava muito abaixo do que o esperado. Então, essa discrepância foi acendendo um alerta aí e descobrir, né, esse suposto esquema, não, esse esquema mesmo, né? Então, por que que isso veio a público, né? Por que que o Léo Lins também falou, né? Por que que outras pessoas estão falando, né? Que é para não deixar isso morrer nos bastidores, né? O motivo é uma espécie de aviso público, né? A ideia é expor o que teria acontecido para que outras pessoas não fossem prejudicadas também por essa mesma pessoa, né? É quase como se estivesse dizendo, olha, fiquem espertos com essa pessoa, tá? Então, o recado tá dado, né? E essa frase aqui, pessoal, fecha bem o raciocínio, né? Não é uma questão de vingança pessoal, né? Mas sim um negócio de cuidar da praça, né? Para que menos pessoas saiam lesadas, né? Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos dar uma recapitulada aqui na sequência dos fatos, ponto a ponto, de acordo com o que a gente vê por aí, né? Então, é o resumo da ópera aqui, né? Resumindo a cronologia da... né? Ponto 1.
Lambert está no perrengue, sem emprego e sem renda. Ponto 2. Danilo Gentili aparece, dá um up no cara. 3. Lambert teria criado um esquema para desviar dinheiro do clube. Ponto 4. O esquema é descoberto por causa do caixa que não batia. E o ponto final, Lambert é demitido, né? E o Léo Lins até contou essa história toda publicamente e outras pessoas também estão divulgando, né? E essa história toda, né, do jeito que foi comentado, né, pessoal, levanta uma questão muito grande, né? Não só no mundo da comédia, né? Quando alguém recebe uma oportunidade que muda a vida, onde fica a linha que separa a gratidão da ambição pessoal? É uma pergunta complexa, né? E casos como esses fazem a gente pensar nisso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.